Olá! Sabe, existem livros que são mais do que histórias, são verdadeiros guias para a vida. E hoje a gente vai mergulhar em um desses clássicos, O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Por trás de uma parábola bem simples, essa história esconde segredos poderosíssimos sobre sucesso, sobre hábitos e, no fundo, sobre a própria arte de viver. A história toda parte de uma pergunta fundamental. Uma pergunta que talvez todo mundo se faça em algum momento. O que transforma uma vida comum em uma vida lendária? E para responder isso, a gente acompanha a jornada de um cara muito humilde, um tratador de camelos, mas que tinha um sonho gigantesco. E é aqui que a gente conhece o Rafid. Ele trabalha para um mercador imensamente rico chamado Patros. Mas o Rafid, ele não estava nada satisfeito com a sua posição. Tinha uma ambição que queimava por dentro, sabe? E um dia ele toma coragem e resolve abrir o jogo com seu mentor. E essa declaração toda, essa ambição gigante, é movida por algo muito poderoso: o amor. O Rafid queria a mão da filha de um homem rico e ele sabia que, sendo um simples tratador de camelos, não tinha a menor chance. A ambição dele era total. Mas o seu mentor, o sábio Patros, já sabia que só a ambição não leva a lugar nenhum. Era preciso provar o seu valor. Então, antes de revelar qualquer segredo sobre vendas ou sucesso, o Patros dá ao Rafid uma única tarefa: um teste. Ele precisava ir até a aldeia pobre de Belém e vender um único manto vermelho. Um manto de altíssima qualidade. Parece simples, né? Mas essa tarefa se revelaria um teste muito, mas muito profundo de caráter. E olha só, esse é o único conselho que o Patros oferece. Nada de técnica de vendas, nada de estratégia de negociação. É um princípio de mentalidade, uma afirmação sobre a força que tem que vir de dentro, a determinação. E é com isso que o Rafid parte para sua primeira e aparentemente impossível missão. E a realidade, a realidade se mostra brutal. O Rafid passa 4 longos dias em Belém e só encontra rejeição, porta na cara, gente rindo dele e o desespero começando a tomar conta. Ele simplesmente não consegue vender aquele único manto. A sensação de fracasso era esmagadora. Na sua última noite, já completamente derrotado, pronto para desistir de tudo, ele se abriga numa gruta fria para passar a noite. E lá dentro, ele encontra uma cena que muda tudo. Uma família jovem, com um bebê recém-nascido, tremendo de frio, sem nenhuma proteção contra aquela noite gelada. E nesse momento crucial, o Rafid toma uma decisão. Ele esquece a missão, esquece a ambição, esquece o medo do fracasso. Num ato de pura compaixão, ele pega aquele manto vermelho precioso, a sua única chance de sucesso, e usa para aquecer o bebê. Ele volta para a caravana de mãos vazias com a certeza absoluta de que era um fracassado. Mas quando ele retorna, o Patros não o recebe com decepção, muito pelo contrário. Ele revela que aquele ato de compaixão, a escolha de colocar o bem de outra pessoa acima do próprio lucro, era exatamente o sinal que ele estava esperando. Aquele gesto provou que o Rafid tinha o coração no lugar certo para receber o verdadeiro segredo do sucesso. O Patros então explica: o verdadeiro teste nunca foi sobre vender o manto, era sobre o que o Rafid faria quando desse de cara com a necessidade humana. Ele passou num teste muito mais importante, um teste de caráter, de empatia e, por que não, de amor. E então, já no seu leito de morte, o Patros confia ao Rafid a sua posse mais valiosa. E não era ouro nem mercadorias. Estava tudo guardado dentro de um pequeno baú de madeira, um tesouro de valor incalculável. Dentro do baú estavam 10 pergaminhos antigos. E eles não tinham técnicas de vendas. Tinham algo muito mais profundo. Princípios para dominar a arte de viver. E tudo isso através do poder do hábito. Essa era a verdadeira fonte de todo o sucesso e de toda a riqueza do Patros. E é aqui que a gente entra no coração da filosofia do livro. Os pergaminhos ofereciam um sistema completo para uma transformação pessoal profunda, baseado na ideia de que nós não somos nossas circunstâncias, mas sim a soma dos nossos hábitos. O método é de uma simplicidade genial, mas muito poderoso. O primeiro pergaminho explicava o segredo central do sistema. Para cada princípio, o Rafid deveria ler o pergaminho correspondente 3 vezes por dia, durante 30 dias seguidos. Essa repetição consistente, segundo o livro, é o que grava um princípio no subconsciente e o transforma num hábito bom e inquebrável.
Cada um dos pergaminhos seguintes focava num único e poderoso princípio. A base de tudo era formar bons hábitos e se tornar escravo deles. A palavra escravo é forte, né? Mas a ideia é que a gente já é governado pelos nossos hábitos de qualquer forma. A questão é escolher conscientemente quais mestres a gente vai servir. A partir daí, viam conceitos transformadores. Saudar cada dia com amor no coração, por exemplo, não é só um sentimentalismo. É uma ferramenta psicológica. Começar o dia com essa mentalidade muda a forma como o mundo é percebido, desarma a hostilidade e cria conexões. Persistir até o sucesso ensina que cada não é um passo para mais perto do sim. É a lei das médias em ação movida pela tenacidade, que sempre supera o talento bruto. O princípio "eu sou o maior milagre da natureza" é um golpe direto na autossabotagem. É um exercício diário de autovalorização fundamental para quem precisa vender um produto, uma ideia ou a si mesmo. E por fim, agir agora. Esse é o antídoto para a procrastinação, a ladra dos sonhos. Ele ensina que o momento perfeito não existe, o poder está em começar, em criar momentum através da ação imediata. Princípios como este mostram a profundidade da filosofia. O sucesso verdadeiro, segundo os pergaminhos, não vem de táticas agressivas. Ele nasce de uma base de amor, de persistência, de ação. A ideia é mudar a perspectiva interna, para que as ações externas sejam só um reflexo natural de quem nos tornamos. O amor, nesse contexto, é a arma secreta do vendedor. Ele faz enxergar o valor nos outros, cria confiança e transforma uma transação num relacionamento. Ao viver fielmente os princípios dos 10 pergaminhos, dia após dia, a vida do Hafid foi completamente transformada. Ele aplicou o método com uma disciplina férrea e os resultados foram muito além dos seus sonhos mais ambiciosos. A jornada do Hafid completa um ciclo perfeito. Ele começa a nova vida em Damasco com os pergaminhos em mãos e constrói um império, se tornando o vendedor mais rico e bem-sucedido do mundo. Mas, lembrando sempre da instrução de Patros, ele distribui a sua vasta fortuna. E por fim, já na velhice, ele espera com paciência pela pessoa certa, a próxima pessoa que vai receber o legado dos pergaminhos. A lição final da história é que uma vida lendária não é algo que se encontra por acaso, é algo que se constrói, um bom hábito de cada vez. O poder de transformar a própria vida está na disciplina diária de cultivar os princípios que levam ao sucesso e à felicidade. Então fica a reflexão: qual hábito, se construído a partir de hoje, teria o poder de transformar tudo?